Boa tarde, bem-vindos à Tribuna de Honra. O mês de fevereiro de 2020 apresenta um calendário bem carregado para o futebol português, com a Taça de Portugal e a Liga Europa a juntarem-se ao Campeonato Nacional e no último sábado tivemos direito a um clássico escaldante no Estádio do Dragão que traremos nas múltiplas observações possíveis à consideração dos nossos tribunos. No fim do dia o Benfica continua líder com 4 pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto e desatou-se uma tremenda polémica em torno da arbitragem de Artur Soares Dias, com a possibilidade de serem também chamados árbitros estrangeiros para o campeonato português. Aliás, essa possibilidade está consignada nos regulamentos, mas lá iremos. No Reino do Leão, uma vitória balsâmica sobre o Portimonense não foi suficiente para abafar os ecos da agressão de que foram vítimas 2 dirigentes do Sporting e a filha de 16 anos de um deles. Em vésperas de saber se haverá ou não Assembleia Geral Destitutiva, há quem faça de atirar gasolina para a fogueira um modo de vida. Para falar tudo isto e do que mais vier à conversa, comigo aqui no estúdio da Bola TV estão os comentadores que o universo inteiro consagrou. O ponderado, mas mesmo assim incisivo, coordenador da Bola TV, Jorge Pessoa e Silva, o irredutível e inabalável sportinguista Sérgio Abrantes Mendes e o impactante e cristalino benfiquista António Bagão Félix. Vamos começar pelo clássico. António, pergunto-lhe se o Porto foi um justo vencedor. Honestamente, a haver um vencedor, o Porto foi aquele que fez mais por isso. Portanto, nesse sentido, nada a dizer. Evidentemente que houve momentos do jogo que condicionaram esse caminho, mas isso é o futebol, não é? E acho que o Porto teve sempre mais vontade de vencer o jogo, teve a felicidade de ter alguns jogadores que jogaram bastante bem e que foram muito influentes no encontro, até algo surpreendentemente, pelo menos o Sérgio Oliveira, não é? E o Corona, e beneficiaram também de um triângulo das Bermudas no setor lateral esquerdo da defesa e do meio campo do Benfica, não é? Evidentemente, depois há outras contingências, não vale a pena falar muito nelas, mas que... Não, iremos falar. Mas que também condicionaram, não direi eventualmente o resultado, mas o andamento, porque... sobretudo na primeira parte, não é? A segunda parte foi uma segunda parte em que não houve supremacia de nenhum clube, e na primeira o Porto começou melhor, o Benfica empatou bem, aliás com um cada vez mais letal Vinícius, e depois quando o jogo estava em característica, nenhuma das equipas estava a justificar o 2-1, surge de facto um momento polémico do encontro, mas isso é de futebol, não é? Este Benfica, pelo menos esta época, não tem sido muito afirmativo nos jogos maiores. Sim, é verdade. Nos outros é sempre em frente, mas nos jogos maiores não tem sido tão afirmativo. É verdade, eu também tenho pensado nisso. Aliás, não tem sido afirmativo em várias épocas. À exceção do ano passado, não é? Em que ganhou, por exemplo, os 2 jogos ao Porto, e particularmente o que foi decisivo no Dragão por 2-1, e também em Alvalade na altura por 4-2, sem memória não me falha. Mas o Benfica não se está a dar este ano nada bem com jogos mais importantes, designadamente nas competições europeias e aqui no campeonato. A exceção, enfim, se a exceção é um bocado com o Sporting, as coisas correram bastante bem. E sobretudo no jogo aqui na Luz com o Porto. Este apesar de tudo, foi diferente. Eu acho que repito, considero justa a vitória do Porto, que foi aquele que mais quis vencer, e talvez mais tenha feito por isso, mas não foi um jogo nada semelhante a um Benfica completamente letárgico e como foi o da primeira volta, não é? Eu acho que... Diga. Não, o Jorge deixou muitas coisas boas no Benfica.
Mas olha, Seis anos. com o Benfica, com o Foram Jorge 6 Jesus anos. no Mas Dragão... eu ia dizer que se calhar o Jorge Jesus deixou também um vírus no Benfica, que tem, volta e meia, feito mal aos treinadores que lhe sucederam, foi o vírus da invenção. Às vezes aquela tentação num jogo grande, mudar alguma coisa que estava bem. É verdade. Sem perceber muito, é assim, porque é que não joga o Sérvio na esquerda, era preciso defender melhor e se o Rafa podia jogar nas costas do Vinícius como vinha fazendo, e se o Chiquinho, inclusivamente, no jogo anterior, com o Famalicão, tinha tido uma exibição muito cinzenta. Muito cinzenta. Em boa verdade, quando soube a constituição da equipa de Benfica, e portanto não foi depois, foi antes, disse para um dos meus genros, que é benfiquista, e a minha neta, que não percebia, aliás, eles também não perceberam porque é que houve esta alteração. Não é? Mas também tenho que dizer que no ano passado o Benfica ganhou sem Sérvia e com o Rafa no lugar que chegou no sábado, ganhou ao Porto por 2-1. Portanto, isso às vezes é o que dá. Agora, reconheço que talvez isso tenha contribuído neste caso para os 3 golos do Porto foram todos do lado esquerdo, não é? Mesmo o que deu origem ao penalti é uma jogada do lado esquerdo que dá origem a um livre, que por sua vez dá origem a um penalti. E creio que essa questão houve alguma invenção, porque se há coisa em que o Sérvio é útil é na capacidade de sofrimento e de capacidade de substituir ou alternar, peço desculpa, com o Grimaldo. E o que é que aconteceu? O Benfica foi muito acessível pelo lado esquerdo da sua defesa, o ataque do lado direito do Porto, e o Grimaldo, talvez por saber isso, nem sequer atacou como costuma às vezes atacar, e naquelas tabelas que às vezes são mortíferas, com o próprio Sérvio. Portanto, foi uma pena, mas o futebol também tem destas coisas. Às vezes as invenções correm bem, outras vezes correm mal. Bastava o Seferovic ter mais 2 centímetros no pé e tinha feito 3-3 e se calhar agora estávamos a falar de outra maneira, ou eu pelo menos estaria a falar de outra maneira. Mas, eu já li o seu artigo da manhã. Pois. É isso, eu digo lá isso, exatamente. Eu vi o 3-3 dessa jogada. Não é? Antes 4 pontos à frente do que 4 pontos atrás. Sim, isso é verdade. Deixa-me aqui dizer uma coisa mais ou menos intimista. A minha filha, nem tanto, sou benfiquista, certo? Mas a minha neta mais velha, que é de facto uma sofredora do Benfica, enfim, tive que a consolar no fim, que ela começou a chorar. Enfim, são jovens, não é? Não tem a nossa capacidade de resistir e perceber que, como aqui tantas vezes dizemos, parafraseando a Rick Saki, o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. E fiz-lhe exatamente o raciocínio deste tipo, que foi: olha, Joana, estás triste, eu também estou, com benfiquistas que somos, mas suponho que o Porto tinha ganho ao Braga em casa, até porque falhou 2 penaltis, tinha ganho ao Braga em casa, e nós tínhamos empatado no Dragão. Estávamos exatamente com 4 pontos de avanço. E não diria que estivéssemos eufóricos, mas estaríamos relativamente satisfeitos. Não é? Portanto, o futebol é assim. Não é? Agora, lhe digo, o jogo decisivo para o Benfica, nestas 14 jornadas que faltam, é no domingo com o Sporting Braga. Porque esse jogo ou é para relançar e, portanto, voltar a consolidar o caminho para o título, ou é o desmoronamento. Vamos ter Guimarães-Porto e vamos ter também... Mas o Guimarães-Porto é a seguir, não é? Mas o Guimarães-Porto é a seguir. Sim. E, portanto, o jogo do Benfica Sporting Braga condiciona muito o Guimarães-Porto nesse aspecto. Sérgio, foi uma jornada, o Sporting não estava desta vez a torcer por ninguém, digo eu. Os sportinguistas estavam com o coração completamente livre. Foi um jogo bom, foi um jogo melhor do que os outros jogos de campeonato, ou afinou para a mesma bitola? Embora não o tenha visto em direto, por razões, enfim, de natureza particular, depois acabei por ver um resumo alargado e tudo. Acho que foi um bom jogo. Foi um jogo intenso. Jogo de ataques. Foi um jogo intenso. Eu estou como o António, fiquei admirado, mas isto é como observador independente, fiquei admirado porque tenho uma noção do que o Benfica com serve e sem serve, e fiquei admirado. Percebi, de certo modo, porque é que o treinador do Benfica
abdicou do serviço, talvez para pôr em sentido a linha de defesa do Futebol Clube do Porto. É sempre um clássico. Depois são pequenos pormenores, são pequenas coisas que acontecem durante o jogo. Agora, que foi um bom jogo, foi, isso não tenho dúvidas nenhumas. São as duas melhores equipas nacionais, bateram-se. O Porto, obviamente, que tinha que fazer mais qualquer coisa que o Benfica, isso sim. O Porto tinha que ganhar o jogo. Só a pena de acabar o campeonato nesse dia. E talvez aí tenha sido a predisposição psicológica de uma e de outra equipa. O Benfica tinha a noção, tal como quando foi ao Alvalade, que levava aos não sei quantos pontos de avanço, sabia que manteria sempre a diferença para o Futebol Clube do Porto. Ali sabia que o empate correspondia aos seus reais interesses. Pronto, daí não haver essa tal predisposição que o Porto evidenciou durante a partida. Depois é uma questão de pormenores, é uma questão de um falhanço ou menos falhanço, de um penalti, menos penalti. Portanto, é um jogo, o Porto pareceu-me superior, o Benfica tentou reagir, pronto, e depois é o futebol. Como dizia o Bobby Robson, that's football. Jorge, Bruno Lage viu uma coisa e aquilo depois não saiu como deve ser. Exatamente. E não viu aquilo que ele queria. E não viu o filme todo. Eu, por acaso, hoje meti-me com um amigo meu, benfiquista, e provoquei só, foi mesmo só para provocar. Então, ouve lá, tu também queres árbitros estrangeiros ou como é que é? E ele zangado comigo, pá, eu queria que o Lage explicasse porque é que o Sérvia não jogou. Ou seja, no meio daquilo, um benfiquista lúcido que foi para além da questão da espuma da arbitragem. E, de facto, evidentemente que não saiu bem, mas muito do filme estava mais que escrito. Ou seja, alguns dados. Nós sabemos que o Porto é a equipa que marca mais golos até aos 15 minutos. Confirmado. É das poucas equipas, para não dizer a única, porque eu não tive tempo de ver todas, que marca mais golos na primeira parte da segunda. É uma raridade, enquanto o Benfica é precisamente o contrário. Confirmado. O Porto tem um tipo de futebol, acho que o que aconteceu mais do que futebol é uma incompatibilidade de estilos em que o Porto leva sempre vantagem. E isso notou-se na Luz. O Porto é a única equipa em Portugal que consegue fazer uma coisa ao Benfica que o Benfica não gosta que lhe façam e não sabe lidar. Pressão alta, atenção aos jogadores que estão mais em forma. Desta vez nem foi preciso especial atenção a Pizzi, porque Pizzi está de facto, ao contrário do, por exemplo, que aconteceu na Luz, porque Pizzi de facto está a atravessar uma fase mais apagada. E, portanto, o tipo de futebol do Porto, porque o Benfica nunca foi uma equipa de amasso. O Benfica não é uma equipa de força no sentido de tentar amassar os adversários. É um outro tipo de futebol que não se dá bem com este tipo de futebol do Futebol do Porto, que ainda por cima tem artistas para o fazer. E, de facto, há poucas equipas, e o que é certo é que as poucas equipas que às vezes conseguiram fazer algo parecido, como o Belenenses, parecido, com as armas que eles tinham, puseram em dificuldade o Benfica. O Benfica é muito bom em transições ofensivas, mas se pressionado muito à entrada da sua área e com jogadores como o Porto tem, o Benfica não consegue lidar com isso. Para além de que o Benfica, isso é uma nota que se nota nos últimos jogos, e o Lage já chamou a atenção a isso, está a ter muita dificuldade em jogar sem bola. E depois, portanto, há aqui um confronto de estilos completos. O Benfica tem um estilo diferente. O Benfica tem um estilo que prima acima de tudo pela eficácia. Aliás, foram duas grandes oportunidades, mais um ou dois remates, que com boa vontade eu posso considerar alguma oportunidade. E o Benfica manteve, foi a única tónica que teve, uma extrema eficácia. E não sou eu que o digo. Há um estudo do Centro de Estudos Desportivos, que é um organismo a meias, é um centro de estudos a meias da FIFA e da Universidade de Neuchâtel, é na Suíça, e que deu-se este trabalho. Analisou os 31 ligas europeias, todos os jogos até há 3 jornadas. Depois fez uma análise estatística, número de remates enquadrados com a baliza, posse de bola, cantos e tudo. E depois fez uma média, ou seja, em média, quanto é que uma equipa precisa de fazer para marcar um golo? E depois analisou os desvios à média. Se fosse o campeonato da estatística, o Benfica tinha menos 13 pontos que o que tem agora. O campeonato da estatística, segundo este modelo, é claro que a gente sabe que isto é futebol, e o modelo é para fazer isto porque os jogadores é que decidem no terreno. Mas vamos então à conclusão que aqui se tira. É um exercício académico interessante. Mas é um exercício académico interessante. O Benfica teria 13 Essa média pontos. das 33 ligas? Das 33. Eles analisaram as 31 ligas. Os jogos todos. Tudo modelo estatístico. Mas essa média que refere é... E depois analisaram liga a liga. Ou seja, o Benfica pelo número de remates que faz, pelo número de cantos, posse de bola, enfim, os vários dados estatísticos do jogo, pela média, deveria ter 13 pontos a menos. Significa que tem muita eficácia. O que significa que é uma eficácia tremenda. Aliás, na Europa, este estudo, há apenas 2 equipas melhores que o Benfica, mas quase nem contam para o estudo. Uma é uma equipa do meio da tabela da Roménia
e outra é uma equipa também, tem boa classificação, mas desde que era o líder da Turquia. Portanto, vamos só aos grandes clubes. E o Benfica está destacadíssimo, ou seja, chegam eles à conclusão que o Benfica deveria ter 2,11 pontos por jogo, 2,11 pontos por jogo, e tinha, há 3 jornadas, que eu quero com esta derrota, enfim, pirou um bocadinho, 2,82. E na Europa, nos grandes campeonatos, o Benfica é líder, mas de longe. Há o Liverpool em segundo, que também tem uma eficácia tremenda, mas o Benfica é, de longe, o clube mais eficaz, porque o próprio estudo diz, vamos esquecer esta equipa romena e esta equipa turca. Até que são de campeonatos mais pequenos, embora a Liga Turca já tenha grandes valores. Mas é mais eficaz, se calhar, por uma ou duas razões, que nós aqui, e pensando assim de repente, podemos chegar a essa conclusão. O Benfica não é um clube, não é uma equipa que faça muitos remates de meia distância, e o Benfica não é uma equipa que faça muitos cruzamentos. Não. O tipo de progressão e o tipo de jogo do Benfica potencia mesmo um final cirúrgico. As transições. É uma equipa que joga muito bem a transição. Acho que não marcou nenhum remate de longe. Já teve o Grimaldi e cruzamentos, ou seja, aquelas coisas que às vezes dão muito volume. O Benfica não é uma equipa de grande volume nesse. Não, é uma equipa rentilhada. O futebol do Benfica é um Benfica que tem momentos no jogo muito bonitos. Mesmo com o Belenenses, que não foi um grande jogo, o Benfica teve momentos do jogo muito bonitos. A forma até como chegou aos golos, as tabelas. Enfim, agora até o Ruben Dias, e isso já foi elogiado também o treinador, a aparecer também em fase de construção. O Benfica, de facto, a construir... Esse jogo para trás é que foi pior. E no Famalicão também. Foi também. O Benfica, de facto, isso. Portanto, o Benfica não é aquela equipa de que chega a Porto. É diferente, é um estilo de futebol diferente com jogadores diferentes. Não é uma equipa de amasso, de forçar, de domínio completo, do encostar às cordas. Não, é uma equipa que tem vencido, que também sabe ler bem os tempos do jogo, e daí não se importa de recuar para trás. Depois, recuar para a frente é que era difícil. Não se importa de recuar, não se importa de dar iniciativa ao adversário. Às vezes é raposa nesse aspecto, a espreitar as fragilidades. Depois, como tem bons jogadores acima da média do campeonato, o problema é quando encontra o Porto. E o Porto é, de facto, a única equipa portuguesa que consegue travar o Benfica, porque neste confronto de estilos, o Benfica não encontra atítulo para o fogo do Porto. Mas no ano passado perdeu os 2 jogos com o Benfica. É verdade. Também tinha outras armas. Mas era um Benfica, por exemplo, no meio campo muito mais sólido. Não, o Porto também tinha outras armas. Também tinha outras armas. Mas Herrera... E resultou bem, atenção, e resultou bem. Defesas. São 2 estilos. Uma vez pode vencer um, outra vez pode vencer outro. O que é certo é que nós chegamos ao fim deste jogo, com polémicas de arbitragem ou não, e possivelmente iremos lá, a gente pode discutir o que quiser da arbitragem. Alguém acha que o Porto não mereceu ganhar o jogo? Sejamos minimamente... Alguém acha que... É verdade, o penalti que não devia ter sido, o que seja. Mas no final do jogo, a gente chega assim, mas o Porto mereceu ou não vencer o jogo? O Porto fez mais ou não para o vencer? Teve mais perto ou não? Esteve claramente, teve várias oportunidades de golo, muito mais flagrantes que desperdiçou. Portanto, aí o Porto mereceu, justificou claramente a vitória. Eu antes do jogo, antes mesmo da nomeação oficial, defendi, continuo a achar, que para este jogo não havia alternativa à nomeação do Artur Soares Dias. Porquê? Porque é o melhor árbitro, só havia 3 árbitros. Mas está bem, havia 3 árbitros. Há árbitros, em quantos anos temos 2 árbitros? Não, esse é o problema. Que são considerados. É o que consta, não estou a dizer que. Não, o problema sabe qual é o problema? É o que consta, são da Associação de Futebol de Porto e são portistas. Eu estava a pensar. Mas não faz sentido. Sim, mas o Benfica nos últimos. António, mas com em futebol, mas com deixa eu isso. dizer, em futebol é que não aplica. Que também é preciso parecer. António, mas apesar disso. Porque as pessoas são humanas. Mas apesar disso, eles estão fartos de arbitrar os clássicos. Sim. Estes 2 árbitros, Jorge Sousa e o Artur Soares Dias. E o Benfica, nos últimos 6 anos, foi 5 vezes campeão. Está bem, ok, certo. Portanto, certo, tá bem, mas cansa-me ver sempre estes 2 árbitros. O problema... Não, desculpe. Olha, Zé Manuel, desculpe lá, deixa-me dizer isto. Não é, hoje não vem isso, sim. Mas vem uma vez por semana a classificação dada por jornal A Bola aos árbitros. Vejam em que posição está o Jorge Sousa, sim, quase no fim, e o outro o Artur Soares Dias. Artur Soares Dias. E quem está em primeiro? Os primeiros nunca vão a nenhum jogo desses. Eles são bons árbitros, um e outro, digo eu. E são bons árbitros. São bons árbitros. O problema é o seguinte, António, veja se concorda.